Eu mudei muito a forma com que eu estava enxergando a minha própria carreira. Como eu sei que todo mundo que está aqui no canal quer crescer de alguma forma, eu comecei a revisitar alguns livros que impactaram muito a minha vida para trazer aqui o resumo deles, para trazer os pontos importantes que eu tenho certeza que vai mudar a rota da tua vida. E o que veio na minha cabeça, assim, primeiro foi Outliers, que é o fora de série. Porque muitas vezes a gente quer lutar com crenças antigas, com crenças da nossa sociedade para conseguir sucesso, conseguir êxito profissional, e tem algumas estratégias, algumas informações que às vezes ficam perdidas ou que a gente não tem conhecimento justamente porque a gente não está no nível que a gente quer, e são muito importantes para a gente recalcular a rota da onde estamos indo. Juro para vocês que quando eu li esse livro, eu mudei muito a forma com que eu estava enxergando a minha própria carreira. Porque na teimosia, às vezes a gente fica lutando, testando, fazendo coisas baseado em coisas do passado ou coisas que não funcionam e perdendo tempo. E você acha que as coisas não deram certo porque você não se esforçou bastante, mas na verdade é porque você não entendeu as regras do jogo. Então vamos entrar no livro. Então o livro já começa impactando, mostrando o quanto o sucesso ele não vem só do talento, mas vem do contexto. E o autor já traz uma ideia impactante no início, que esse contexto é, às vezes, você nascer no mês certo, estar na cidade certa, ter uma cultura que te empurra para frente, ter uma altura específica para o que tu vai fazer, ter um corpo também que propicia tu ter maior facilidade. E, obviamente, repetir uma tarefa, repetir uma habilidade até ela ficar muito boa. Mas o que acontece com a gente? A gente se compara com pessoas que treinaram mais de 10 mil horas uma habilidade, sendo que nós mesmos treinamos 500 horas mal e porcamente e tivemos que parar no meio do percurso por algum problema, por alguma outra demanda que a gente estava fazendo ao mesmo tempo, não se profissionalizou, não teve professor, não mensurou resultados e ainda por cima a gente não sabe que portas e oportunidades se abriram para essas pessoas no meio do percurso. Provavelmente teve portas ali de sorte, de contexto, que a gente não tem acesso. Então a gente também fica brigando de um lado, né? Pensando que o sucesso é um mérito pessoal, a gente se esforçar, e a gente às vezes também luta contra uma situação que também envolve um contexto, estar no lugar certo, estar com as pessoas certas, tipo específico de corpo, ter uma habilidade específica, ter crescido num lar que te propiciou ter conhecimentos específicos da atividade. E é por isso que no livro ele vai mostrando essas engrenagens invisíveis que tem por trás das pessoas de sucesso. E sim, algumas pessoas tiveram vantagens por estarem em algum lugar que a gente nunca teria oportunidade de ter. Então, nesse vídeo, falando desse livro, primeiro a gente vai ver essas engrenagens invisíveis, depois a gente vai ver essa história das regras de 10 mil horas, se a gente praticar 10 mil horas alguma coisa, a gente vai conseguir se tornar profissional, a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer um mapeamento das tuas oportunidades perdidas, como a gente vai hackear o sistema, como é que a gente vai conseguir trazer as tuas próprias vantagens para o teu objetivo. Então pensa que esse pensamento que a gente tem de meritocracia, de esforço, ele vai se corromper um pouco com esse vídeo, mas também a gente vai entender como jogar esse jogo de verdade. Porque não é pra gente se conformar, mas sim pra gente entender o sistema e usar a nosso favor. Então pensa, né, que por trás de cada história de sucesso existia também uma constelação de vantagens propiciando para que aquelas situações de êxito acontecessem. E o autor traz um exemplo no início do livro, falando que 40% dos jogadores de hóquei de um time do Canadá nasceram entre janeiro e março. Aí tu fica pensando, tá, mas o que isso tem a ver? Então, 40% nasceram entre janeiro e março, 10% entre outubro e dezembro. E aí a gente vem com uma informação importante, que mesmo que pareça uma certa coincidência, o corte infantil das categorias de hóquei dos times do Canadá é 1º de janeiro. Então as crianças nascidas em janeiro, elas vão ter uma vantagem, um ano a mais, um ano de vantagem. Um ano de vantagem física, de crescimento, de habilidades, do que as nascidas em dezembro. Então, de certa forma, por mais que elas pareçam, são gênios, que são melhores, que são fora da curva, quando a gente vai olhar esse detalhe, a gente vê que realmente elas tiveram um ano de vantagem. Bom, talvez tu pense, não, isso aí foi um exemplo isolado, mas tem vantagens também que se acumulam, tem vantagens que vão se acumulando ao longo da vida de uma pessoa. E aí o autor traz a história do Bill Gates. Ele fala que o Bill Gates teve acesso a computadores em 1968, quando só 3 escolas no mundo inteiro tinham acesso. Aos 13 anos, ele já tinha mais de 1000 horas de programação. Aos 20, 10 mil horas. E
Quando a revolução do computador acabou chegando, ele já tinha muita experiência. Ele não era só talentoso, mas ele era a única pessoa que tinha 10.000 horas de programação. Então, olha só o quanto uma pessoa ela pode acumular vantagens em relação à sua história, em ela estar num contexto que propiciou aquelas vantagens. E a gente não percebe, mas se a gente fosse calcular cada vantagenzinha, talvez a gente fosse perceber que acumulando dá bastante coisa. E a gente já começa a se perguntar qual vantagem tu acha que tu teve em relação à tua história, em relação à tua família, em relação ao que as pessoas te ensinavam, ao contexto histórico que tu tava, aos colégios, os momentos, as revoluções, vamos dizer assim. Um dado que ele traz no livro é que crianças asiáticas são melhores com números em matemática não pelos seus genes, mas por causa da própria linguagem. A língua deles torna números mais fáceis de memorizar e a própria cultura favorece a persistência, a consistência. E aí a gente começa a pensar, às vezes a pessoa acha que é um talento, um dom, alguma coisa, e pode ter sido algo muito reforçado do próprio ambiente, da cultura. Como também a gente pode pensar na nossa família, que a gente tem vários aprendizados que vêm deles, do contexto deles. Um dado que ele traz no livro é que famílias de classe média ensinam mais os seus filhos a questionar autoridades e as famílias de classe mais baixa ensinam mais obediência, conformidade. E aí o impacto disso é que às vezes essas pessoas com 18 anos, umas vão brigar mais pelo que elas querem, vão ir mais atrás e as outras vão se conformar um pouco mais. Vão se conformar com o que ganham, aceitar comportamentos ruins, aceitar situações mais desconfortáveis. Então já vamos colocar aqui, vamos fazer um quadro e ver quais as vantagens que tu teve. A minha família valorizava a educação, tive acesso à informação, tive acesso a livros, meus pais me ensinaram tais atividades. Depois a gente vai ver num outro quadro as desvantagens que você teve, que pode ser uma família sem conexões profissionais, se você precisou trabalhar durante os teus estudos também, se você não teve apoio, se você não teve dinheiro para começar o seu empreendimento. Depois no outro quadrante a gente vai colocar as oportunidades que você perdeu, como cursos que você não teve dinheiro, intercâmbio, possibilidade de sair do país, viagens, estágios não remunerados, experiência. E no outro quadrante, a gente vai colocar os contextos que te faltaram. Uma rede de contato influente, mentores na área, uma cultura empreendedora familiar. E aí tu vai perceber que algumas coisas que tu pensa a teu respeito, que tu acha que tu não é bom, tu vai ver que faltou contexto, faltou pessoas, inspiração, cultura. E aí o autor traz os dados para o sucesso que às vezes vão te chocar um pouco, né? E vão contra tudo que a gente pensa sobre o sucesso, mas que vão nos alinhar em algo mais real. Sobre o talento mínimo. A gente não precisa ser o melhor, a gente precisa ser bom, a gente precisa ter um talento, mas a gente não precisa ser o melhor. Em relação à oportunidade, a gente precisa sim estar no lugar certo com as pessoas certas. Sobre o contexto cultural, vai te ajudar muito se tu tiver num contexto cultural que favoreça o desenvolvimento de certas habilidades que tu quer justamente para as coisas que tu almeja, né, para os teus objetivos. Sobre o legado familiar, padrões de comportamentos familiares vão favorecer muito o teu sucesso. Se tu vier desde criança sendo alimentado com padrões de bom desempenho, de pensamento mais ambicioso, um pensamento mais disruptivo. E sobre a prática deliberada, a gente tem que entender que a gente precisa de pelo menos 10.000 horas focado em alguma coisa para a gente ter sucesso. E a verdade é que a maioria das pessoas tem um ou dois desses pontos, que são elementos fundamentais para o sucesso. E por que isso vai importar para a tua vida financeira? Porque às vezes tu tá trabalhando muito, trabalhando dobrado e não tá tendo um resultado porque tu tá precisando compensar com esforço algo que deveria estar sendo resolvido com estratégia. E o exemplo disso é que tu pode estudar muito e quem conseguir as vagas importantes ser as pessoas que têm melhores conexões. Você se qualificar um monte, se qualificar bastante, e quem consegue abrir um empreendimento é uma pessoa que cresceu num lar de empreendedores. Você economiza mais, você tem guardado dinheiro porque você economizou, mas quem herdou um dinheiro consegue investir mais fácil, multiplicar as coisas. E eu sei que nesse momento tu pode até começar a ficar meio desmotivado, mas calma que a gente vai entender as regras do jogo e vai ver os teus pontos e as tuas vantagens pra gente entrar no jogo de uma forma que te coloque num patamar de vantagem.
Mas vamos ver para o seu estado atual, os sinais de que você está lutando contra o contexto. Você está trabalhando mais que as outras pessoas e está progredindo menos. Você tem qualificações, mas faltam oportunidades. Sente que o próximo nível, as coisas maiores não são para você. Vê outros com menos esforço se saindo melhor, tendo mais êxito. Acredita que precisa melhorar muito, ser 10 vezes melhor para conseguir ter êxito, para conseguir ter as mesmas chances que outras pessoas. Então a gente tá lidando e tá lutando contra o contexto. Entender essas engrenagens invisíveis não é pra gente se vitimizar, não é pra gente se conformar, a gente estagnar, é pra gente parar de lutar contra isso e começar a construir as próprias vantagens. E pensa, se tu soubesse que o sucesso que tu tanto quer é 20% talento e 80% contexto, você pararia e mudaria as suas estratégias? Bom, então eu já sei que você é uma pessoa que gosta de praticar, que gosta de estudar, que gosta às vezes de se qualificar. E essa história, por exemplo, das 10.000 horas, que a gente escuta por aí, né, que a gente já escutou em inúmeros contextos, falando que se tu aplicar alguma coisa por 10.000 horas, tu vai se tornar um expert. Mas é que a gente não sabe da regra inteira, a gente só sabe de um pedaço da regra, a gente não entende ela por completo e acaba fazendo do nosso jeito e não dá certo. A regra completa da gente praticar 10.000 horas, primeiro é a gente ter acesso para praticar essas 10.000 horas da atividade, um contexto que valoriza isso que tu está fazendo durante esse percurso, ter recursos, né, para sustentar essa prática, orientação para fazer essa prática corretamente e ter oportunidades para aplicar essa prática. E aí o autor traz o exemplo dos Beatles, que eles tocaram muito em Hamburgo antes de fazer sucesso. Eles tiveram acesso a equipamentos caros antes, porque o pai do Paul tinha acesso, tinha dinheiro, enfim. Eles conseguiram um trabalho em Hamburgo por questões familiares, né? Os familiares conseguiram esses acessos. Eles puderam viajar meses sem renda, porque os familiares conseguiam ajudar eles. Eles conseguiam tocar 8 horas por dia, 7 dias por semana. Eles conseguiam fazer essa prática e eram reforçados. E aí, quando eles voltaram para Liverpool, eles voltaram justamente no momento certo da revolução musical. E aí, quando eles chegaram ao sucesso, eles tinham as 10.000 horas de prática. E não práticas qualquer, mas em práticas em condições ideais. Por que você que tá aí nunca conseguiu aplicar a regra das 10.000 horas? Porque você tentou aplicar 2 horas por dia de qualquer jeito, depois do trabalho. Não teve orientação especializada. Os equipamentos eram o que você tinha, não era tudo meio básico. Tem feedback profissional. E tinha interrupções constantes, problemas, família, boleto, o que vai totalmente fora dos outliers, dos fora de série, que praticavam mais de 8 horas por dia, era a atividade principal da vida deles. Tinham mentores especializados, equipamentos profissionais, feedback constante de experts, ambiente protegido de distração. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que as tuas 2 horas por dia, cansado, depois do trabalho, não chega nem perto de uma pessoa que praticava 8 horas por dia num contexto adequado, com profissionais adequados, com tudo que a gente já falou aqui. Não chega nem perto. E aí tem elementos que você nunca teve, que, por exemplo, conseguir praticar 8 horas por dia num ambiente protegido, em condições financeiras ideais, em condições financeiras protegidas também. Um outro exemplo que ele traz é dos outliers, os fora de série têm acesso aos melhores professores, pessoas dedicadas a isso, pessoas que se dedicaram de corpo e alma por aquela atividade. Você não tem ninguém, às vezes é só você. A sua prática é do final de semana, a sua prática é 2 horas cansado, a sua prática é sem supervisão. Ou às vezes até tem uma certa supervisão, mas não é o melhor profissional, não é um expert, não é uma pessoa que vive para isso. Às vezes o que tu tem feito é uma prática que tu mesmo faz, de YouTube, de vídeos aleatórios, uma tentativa e erro. Um exemplo que o autor traz no livro, que Mozart, por exemplo, teve o seu pai por perto, que era professor de música na Europa, também teve acesso a instrumentos desde cedo, num contexto de muita valorização da música. E aí, quando você vai olhar para você é tu mesmo tentando aprender, cometendo erros, sem orientação, sem direção, sem saber o que está fazendo errado. Os fora de série, o que eles têm? Eles têm um ambiente de excelência, convivem com outras pessoas também de alto nível, que estão praticando também num nível acima. E o que você tem? Um ambiente que não valoriza você,
nem a sua prática. Às vezes a tua prática tu vai fazer, até os teus próprios familiares acham que tu tá obcecado, já começam a criticar. Os fora de série, por exemplo, eles têm equipamentos bons, viagem, competição, curso especializado, enquanto você já tem um orçamento limitado, já tem que trabalhar, já tem que se envolver com outras atividades, tem que ficar escolhendo entre investir ou pagar as contas. E geralmente, né, esses fora de série, os outliers, eles também começaram a prática no momento ideal, às vezes começaram, né, quando era criança, estão praticando desde sempre. E, né, você que tá aí, eu me coloco nessa situação, tá aí, né, querendo começar mais velho, no meio de contextos conturbados, competindo com quem já tem anos de vantagem. É quando a gente vai prestar atenção nessas horas que a gente pratica, 3.000 horas da nossa prática não equivaleriam nem a 900 horas de um fora de série. Ou, se você quiser interpretar como 900 horas no contexto ideal, não equivaleria. Então, quando a gente vai ver, não é uma prática qualquer, é uma prática focada que importa, orientada, progressiva, sustentada e contextualizada. Se você ver um praticante de música, né? Se ele está praticando com professores de elite, uma orquestra de elite, é outro resultado do que alguém praticando com professores médios, em horas que dá, em horas que já está cansado. É outra perspectiva. Como é que a gente vai colocar isso para o teu contexto? Vamos pensar até no teu trabalho. Às vezes você está há 10 anos num trabalho sem uma boa mentoria, estuda muito, mas sem uma orientação para o que realmente importa. Pratica algumas habilidades, mas sem orientação de quem já chegou lá. Esforça muito, mas está num ambiente que não valoriza a excelência, não te coloca para frente, não agrega no teu progresso. Então, pensando assim, ao invés de praticar essas 10.000 horas sem um contexto, como é que a gente pode criar um contexto melhor para te começar a praticar, para te começar a mudar o jogo, chegar mais rápido no teu objetivo? E agora a gente vai entrar no momento de como mapear essas tuas oportunidades, como a gente começar a interferir na tua vida nesse exato momento. Vamos fazer uma linha do tempo e começar a pensar lá do início da tua vida, quais as oportunidades que tu teve, e vamos olhar com os olhos de quem quer ver, não vai ficar avacalhando na tua história, nem nas coisas boas que aconteceram na tua vida, nem que sejam oportunidades ali encobertas, né? Me lembrei do Tony Robbins, que fala que ele é muito bom em treinar as pessoas e lidar com pessoas, porque a mãe dele era borderline. Então ele desenvolveu muitos recursos para isso. Então, olhando lá do 0 aos teus 10 anos, que oportunidades que tu teve. E escreve, faz esse exercício, mesmo que seja difícil, faça esse exercício para a gente conseguir trazer muitas oportunidades veladas e coisas que tu tá deixando de lado para começar a colocar e agregar na tua história. Aí nesse momento tu vai olhar também para esse período e vai botar as oportunidades que tu perdeu nesses momentos. A aula de idiomas que eu não fiz, atividades extras curriculares, cursos, intercâmbios, etc. Depois dos 10 aos 18 anos, vai colocar as oportunidades que tu teve. Acesso à internet, acesso a livros, professores dedicados e oportunidades que eu perdi. Cursos, às vezes até estágios em empresas familiares, cursos de verão. Depois dos 18 aos 25 também, oportunidades que tu teve e oportunidades que tu perdeu. E tu pode ficar até chocado, né? Nossa, eu tive oportunidades, mas eu também perdi muitas oportunidades. Calma que não é pra te desmotivar ainda, mas a gente tá mapeando ali as tuas oportunidades que tu teve, as oportunidades que tu perdeu, para que tu primeiro entenda aonde é que tu tá, por que tu estás e como a gente começar a mudar esse jogo. Quando a gente fala de oportunidades, existem algumas categorias de oportunidades. Por exemplo, oportunidade de acesso. Tem as oportunidades que só se abrem com dinheiro, com conexão, com localização. Por exemplo, esses estágios que as pessoas podem entrar por causa de alguns familiares, por causa de algum contexto, de algum contato, cursos de especialização em lugares, em localizações importantes, uns eventos de networking exclusivos que só o dinheiro realmente poderia te colocar lá, morar em algum lugar que também propicia um centro econômico, alguma coisa que fortaleça. E aí, olhando para isso, tu pode até lembrar e listar também as oportunidades que tu não pôde te colocar justamente porque tu não tinha um recurso, não tinha conexão, não estava no lugar certo. As oportunidades de timing, né? Que tu tá num timing certo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, que hoje no Instagram eu tenho uma quantia de seguidores ali, porque eu comecei no Instagram quando o Instagram começou. E aí era mais fácil lidar com as redes sociais. Hoje tá bem mais complicado. Então era um timing
da época. Tem as oportunidades de rede, né? Aquelas vagas que a gente nem sabe que existe, mas as pessoas conseguem porque elas tinham contato. Parcerias de negócios que tem a ver com capital ou com conexões, mentorias ou dicas ou orientação de quem já chegou lá, acesso à informação privilegiada de mercados, porque até tem um dado estatístico no livro, que deve ser diferente hoje em dia, mas diz que 85% das vagas são preenchidas não por seleção, mas por quem indica. Então tem essas oportunidades que tu pode ter perdido na vida justamente por não ter as conexões. Outra oportunidade é a oportunidade de risco, né? Quando a pessoa ela consegue mudar de emprego, fazer uma troca de carreira porque teve alguém que ajudou, a família que sustentou, investir num empreendimento de risco porque tinha algum suporte. A pessoa estudou fora também porque tinha o suporte, fez doutorado porque tinha o suporte. E aí tem gente que pensa, né, que não, eu sou uma pessoa muito conservadora, mas talvez essa pessoa seja uma pessoa que não pode errar, não pode dar margem para erro. Então, quando a gente olha para tudo isso, essas oportunidades, você teve oportunidades? Que oportunidades você teve? A gente pode olhar para os privilégios de família. Meus pais tinham ensino superior, tinha uma empresa familiar, tinha pais com uma casa legal, com uma condição legal, tinha um negócio familiar, me passaram muita orientação. A geografia também me propiciou ter ali certos conhecimentos, acesso à universidade de qualidade, professor de qualidade, um mercado de trabalho mais diversificado. Você pôde estudar sem trabalhar, teve acesso a recursos, a especializações, a cursos, pôde fazer estágio não remunerado para ter experiência. Nasceu numa época boa para sua área, entrou no mercado no momento de expansão, teve acesso à tecnologia. Então a gente começa a mapear, tá? Agora as tuas oportunidades com esse olhar mais realista. O que você teve de oportunidades, o que eu perdi porque perdi, não porque tudo aconteça, mas porque eu perdi porque eu não tive condições, e o que eu tive que fazer muito mais justamente porque eu não tive os recursos, as oportunidades que outras pessoas teriam com mais facilidade. O que eu tive que me esforçar mais para entender e também para você tirar o peso da cobrança. Porque aí tu pode ver que a tua posição atual não reflete exatamente o teu potencial, mas as oportunidades que você teve ou não. E chegando nessa parte do vídeo, não no final, mas tu pode ter percebido que tu é um fora de série, porque você conseguiu muita coisa com os poucos recursos que tu teve. Suas conquistas teve que ter muito mais esforço que outras pessoas. Ou você pode perceber que você teve muitas vantagens, mas você lutou com muito mais desvantagens para ser o que você é hoje. Seu potencial é muito maior do que os resultados que você está tendo, justamente porque faltou muita coisa. Ou também você pode perceber que você teve vantagens, teve privilégios, que você não está aproveitando tudo que você teve, que você ainda não está onde você quer, porque ainda falta a gente se esforçar mais e usar o que a gente tem. Quando a gente começa a mapear tudo isso, já falei outras vezes, não é pra gente se vitimizar, mas pra gente se responsabilizar, parar de se culpar, entender o jogo, identificar os padrões que ainda excluem você, identificar os contextos que não estão ajudando, criar as oportunidades e as estratégias baseadas no que você tem, não na dos outros. Porque olhando tudo isso, a gente pode se perguntar, olhando todas as oportunidades que eu perdi e por que eu perdi, como eu posso mudar a minha estratégia daqui pra frente? E aí vamos criar essas estratégias agora. A gente pode criar artificialmente as estratégias, não todas, né, mas algumas que vão nos ajudar a ir para um patamar mais acima. Se a gente não nasceu numa família com conexões, a gente vai ter que criar as nossas conexões. E vamos identificar, nesse momento, 10 pessoas, né, todas que você conseguir, que chegaram onde você quer, que já estão onde você quer. Com essas 10 pessoas, a gente vai tentar se aproximar dessas pessoas de alguma maneira, nem que seja oferecer um trabalho, uma análise, alguma coisa para se conectar, oferecer um valor para essas pessoas, mostrar uma consistência e também essa consistência para que você fique mais próxima dessa pessoa por algum tempo. E quanto mais tu conseguir conectar com essas pessoas, mais você vai conseguir também conectar com outras pessoas desse nicho. E aí você vai formando essa rede que você não teve estrategicamente. Porque pensa só, essas pessoas, elas podem te orientar em vários erros que você vem há anos cometendo. Elas vão ter uma perspectiva de longo prazo, elas vão ter uma visão que você não tem. E até os pares, as pessoas que estão no mesmo nível que nós, eles podem colaborar pra gente também trocar informação, trocar as dificuldades. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tá num lugar onde só tem pessoas abaixo.
ou pessoas que não estão na mesma perspectiva que nós. Mudar de ambiente é extremamente bom e estratégico para a gente chegar mais rápido. Se você quiser também manter essas pessoas que estão abaixo, mas mantenha essas pessoas por perto no sentido de mentorá-las, de ensiná-las, de passar adiante os conhecimentos que você está tendo, que aí você vai utilizar, você vai se tornar professor, vai se tornar autoridade, professor até numa jornada. Mas mude a tua postura em relação à fase que você está vivendo. A gente também pode acelerar os resultados, acelerar o aprendizado. Já que a gente não teve acesso aos melhores professores, você vai identificar as 3 pessoas, personalidades mais importantes na sua área e vai estudar tudo o que eles produziram. Olha os métodos, tenta replicar na tua vida os métodos que eles usaram, adaptando sempre a tua realidade, buscando feedbacks das pessoas. Feedbacks, às vezes você vai ter que pagar por esses feedbacks, vai ser mais rápido, mas buscando um feedback mais de expert do que pessoas que não sabem muito bem o que estão fazendo, ou pessoas que não estão no mesmo nicho que você, ou medianos. Estudar quem já chegou lá, identificar os padrões dessas pessoas, como elas pensavam, olhar para essa figura já no final e perceber tudo o que está te faltando, vai te ajudar a ter esse resultado muito mais rápido do que começar ali do começo, devagarinho, querendo crescer de forma aleatória. Por exemplo, ao invés de você fazer um curso, às vezes de 2, 3, 4 anos, pega os pontos que mais importam, os tópicos que você tem certeza, você tem que saber, que realmente faz diferença, e estude esses pontos com muito mais força do que começar o curso desde o início, sabe? Você também pode criar oportunidades. Se você não teve, acesso às oportunidades exclusivas, a gente vai começar a criar. Como que a gente vai fazer isso? Começar a observar problemas que ninguém está resolvendo e criar soluções para esses problemas, mesmo que sejam imperfeitas. Vai documentando esse processo e se torna uma referência nisso. Cria essa oportunidade. Eu vou dar um exemplo aqui de uma mentoria que eu estava fazendo em relação ao marketing, e o menino que estava me vendendo, ele me vendeu por um valor tal tempo, tal fase, tipo dezembro. E aí, no outro ano, estava muito mais alta essa mentoria. E aí ele me explicou que era uma mentoria que estava validada. Então ele tinha começado esse processo, daí as pessoas pagaram, fizeram, deu resultado e depois estava validado. Por quê? Porque ele documentou, porque ele criou essa solução e depois já estava vendendo com propriedade para a audiência dele. Então procurar essas lacunas é extremamente interessante se você quer ter um resultado mais rápido. E os recursos, em relação aos recursos. Já que você não teve bons recursos, a gente vai usar os recursos limitados de forma inteligente. A gente vai identificar as 20% de atividades que geram 80% de resultado. A gente vai usar ferramentas que multiplicam isso. Se você puder e quiser ser mais rápido ainda, você vai combinar parcerias que vão multiplicar esse resultado, vão multiplicar essa expansão. Pensa que você pode investir nesse momento que o custo está baixo, você investe e o resultado é maior. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu morava na minha cidade, que era uma capital, e eu utilizava muito as redes sociais, o Instagram, para captar pacientes, para me expor e tudo mais. Quando eu vim morar no interior, eu entrei num grupo de empresários, onde me fez conhecer muitos empresários, fiquei um ano inteiro, onde chegavam pessoas novas todos os dias, e aí me ajudou a conhecer muitos empresários dessa cidade. Isso foi um super salto, um super atalho. Ao invés de eu ficar me desgastando ou gastando dinheiro com a internet, etc., eu estava num contexto que as pessoas gostam mais de conhecer, de te ver pessoalmente, de saber que tu existe, gostam de conhecer a tua família. Como a minha família não estava aqui, esse foi um momento, uma grande oportunidade de fazer essa alavancagem na minha carreira na cidade do interior. Uma coisa muito boa que tu pode agregar também é aprender uma técnica de outro contexto e aplicar no teu. Por exemplo, vou aprender marketing para aplicar no meu nicho, aprender métodos de empresas para aplicar ali no meu grupo ou, sei lá, no meu trabalho. Vou aprender estratégias de investimentos para aplicar no meu negócio, no meu pequeno negócio. Vou aprender estratégias de investimentos que se aplicam em pequenos negócios. Trazer esses recursos de outros nichos. Outra estratégia, gente, isso aqui é muito importante. Se tu aplicar de verdade isso com iniciativa, com força de vontade, isso aqui vai te dar uma aceleração muito grande. Isso que eu tô falando pra vocês, foi coisas que eu apliquei. Por exemplo, eu podia tentar por muito tempo
né? Eu tenho um vídeo que fala da minha história, de como eu me tornei psicóloga, etc, como eu, né, construí minha carreira. Eu podia há muito tempo ficar tentando ser psicóloga do jeito antigo, atendendo pacientes em clínicas, esperando que me encaminhassem, fazendo todo um negócio assim que ia demorar anos, mas não, eu fui pela internet, comecei a gravar vídeos, eu comecei a fazer cursos e expor o conhecimento, comecei a tentar ser útil para as pessoas todos os dias, eu comecei a ser necessária porque as pessoas utilizavam minha rede para consumir dicas, orientações, às vezes não, eu tinha todos os dias, eu colocava uma música para alegrar o treino das pessoas. Escuta essa música de manhã, vai ser legal. Escuta essa poesia, olha o que eu aprendi nesse livro. Eu comecei a ser necessária para aquelas pessoas, começaram a lembrar de mim e eu comecei a ter mais visualização e credibilidade, porque ao mesmo tempo que elas viam que eu estava passando informações, eu também era constante, como eu sou constante até hoje, há mais de 10 anos que eu estou na minha profissão. Então a gente não precisa ser e fazer o caminho de outros que demoram muito, a gente pode utilizar esses hacks, essas dicas. Então é isso, gente. Esse foi esse livro que mudou a minha rota, né, quando eu li. Eu espero que mude a tua, que tu realmente pare e anote as coisas. Faz com força de vontade, porque tu tá perdendo tempo com coisas que não vão dar certo. E tu pode acelerar muito os teus resultados se tu for mais estratégico, se tu for mais incisivo, com garra, pensando assim, olha, eu não vou usar essas estratégias antigas, eu vou fazer o meu caminho, eu vou usar a estratégia de quem já chegou lá, eu vou fazer isso assim, olha, vou analisar essas pessoas, eu vou devorar essas pessoas, vou modelar essas pessoas, faz com garra, faz com força, tá, gente? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.